Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no capítulo 16 do livro de Êxodo e que fala sobre o maná. O maná que o Senhor deu ao povo hebreu enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto rumo à terra prometida. Hoje a gente vive um tempo em que essa palavra se aplica e você pode estar se perguntando, mas como se aplica algo que aconteceu há tanto tempo, que está no Antigo Testamento? Como isso pode se aplicar a nós no século 21? Pois bem, se aplica e se aplica muito bem e se aplica com muita pertinência. Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas andam ansiosas por tudo o tempo todo, especialmente nas coisas do dia a dia, no trabalho. Elas vivem um frenesi, um afã, onde tudo tem que ser feito e respondido. É algo como tudo junto ao mesmo tempo agora. E há também uma sociedade consumista, uma sociedade capitalista no sentido um pouco nefasto da palavra, não que o capitalismo em si o seja, mas esta nuance, sim, que diz que temos que angariar e ter. E aí a gente acaba se desgastando, acaba se envolvendo emocionalmente nas coisas do dia a dia a ponto de esquecermos muitas vezes os cuidados com a família, os cuidados com a saúde, os cuidados afetivos mais próximos, os cuidados com a nossa fé, os cuidados básicos que uma pessoa precisa ter para ter uma vida saudável, não apenas fisicamente, mas sobretudo psicologicamente e espiritualmente. Mas vamos ao maná. O povo hebreu ele passava pelo deserto e precisava de alimento e pediram ajuda a Deus através de Moisés. E aí Deus fez cair do céu o que eles chamaram de o pão do céu e também foi chamado o pão dos anjos. E a palavra maná ela é uma expressão hebraica que quer dizer o que é isso? E ela surgiu porque quando o povo se deparou com aquele produto, com aquele pão, que não era bem um pão, eram flocos brancos, eles não conheciam nada daquilo e olharam para aquilo e disseram, o que é isso? E essa expressão traduziu-se por maná. Esta é a curiosidade histórica. Mas o que eu quero colocar aqui é o modus operandi de como aquele povo foi alimentado, como aquele povo sobreviveu tantos e tantos anos em condições precárias, andando pelo deserto. A orientação que eles tinham era que eles recolhessem, cada um, uma determinada quantidade por dia. Não era para ser recolhido mais do que aquilo. Não era para ser recolhido o dobro ou ser guardado para o dia seguinte. Essa instrução veio de forma bem clara, porque o Senhor dissera por meio de Moisés que se eles guardassem para o dia seguinte, aquilo que eles guardassem se estragaria. Ou seja, eles tinham que recolher uma determinada medida que servia para que eles pudessem se alimentar bem, para que eles pudessem subsistir, para que eles pudessem seguir a sua jornada com a saúde física, alimentar, nutritiva necessária, mas era aquela quantia. Não era para haver ganância ou haver aquela falsa segurança que a gente tem nos dias de hoje de que tenho que guardar avidamente porque amanhã pode faltar. Não sei o dia de amanhã. Eles não sabiam o dia de amanhã, mas eles confiavam em Deus. E Deus, por certo, sabia o dia de amanhã. Eles tinham também a lei do Sabat, o sábado, que era um dia de descanso, e naquele dia eles não podiam fazer nada. E também naquele dia, no sábado, eles não podiam recolher o maná. Só que aí havia a orientação de que no dia anterior ao sábado, aí sim, especificamente naquele dia, eles podiam recolher o dobro da medida diária, para que no dia seguinte eles tivessem. E olha que este dobro que eles recolhiam
Eles comiam a parte do dia e para o dia de sábado ficava a outra parte. Esta outra parte não estragava, porque era apropriada para ser guardada para o dia seguinte. Então, o que a gente aprende em pleno século XXI com este simples exemplo do maná, do alimento que Deus deu àquele povo durante o tempo em que eles peregrinavam? E se a gente for ler a história no livro de Êxodo, quando eles entraram na terra prometida, onde havia então possibilidade de colheita, de sustentação, de eles mesmos subsistirem por seu trabalho, o maná cessou. Apenas estava enquanto eles não tinham condições de produzir. Então, o que nós aprendemos nisso? Primeiro, confiar em Deus, porque Deus sabe de tudo e Ele cuida da nossa subsistência. Ainda que hoje em dia a gente não tenha o maná caindo do céu, mas nós temos condições de buscar pelo nosso trabalho digno, pelo trabalho digno que proporciona um salário digno, nós temos como buscar o sustento digno. O que nós aprendemos em pleno século XXI com este exemplo do maná é que não adianta querermos guardar excessivamente para amanhã, porque isso pode estragar. Pode não estragar o nosso dinheiro no banco que a gente guarda compulsivamente, mas pode estragar a nossa saúde, pode estragar o nosso convívio familiar, pode estragar o nosso cuidado com os filhos, pode estragar a nossa educação que damos para os filhos, pode estragar o cuidado que temos com o esposo ou com a esposa, pode estragar muita coisa. O dinheiro talvez não estrague, a riqueza material talvez não estrague, mas estragam-se relações, estragam-se esses laços afetivos que são os mais importantes e são os que contam. Estraga-se o nosso lado psicológico muitas vezes, estraga-se o nosso lado espiritual muitas vezes. Então, claro, com este exemplo do maná sabemos que Deus nos ajuda, mas Ele também diz: não busque compulsivamente, não ande ansioso por coisa alguma. Aliás, esta foi uma das grandes lições que Jesus ensinou e que os apóstolos, na doutrina dos apóstolos, nas cartas do Novo Testamento, enfatizam. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor há de tomar o cuidado necessário para tudo correr bem. Como diz num dos salmos, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele agirá. Como diz no livro de Romanos, todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou, em outra versão, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então que esse exemplo do maná possa ser ainda um exemplo muito válido, muito aplicável no nosso século XXI. Não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma, mas confie, faça a sua parte, trabalhe, busque, faça o seu melhor, mas não se deixe colapsar, não se deixe atingir pela ansiedade desnecessária, porque isso acaba estragando muita coisa preciosa. Era isso que eu queria compartilhar hoje, que possamos meditar um pouco sobre isso, para que isso seja uma palavra que ilumine também os nossos passos. Obrigado por chegarem até aqui. Que Deus nos abençoe a todos.